Tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer. Tudo é possível, somente crer. Amém? Mateus capítulo 4, versículo 4. O Evangelho segundo São Mateus, capítulo 4, verso 4. Amém? A nossa saudação cristã a cada irmão que está aqui no tabernáculo. Dia quase todo só chuva, né? Quase o dia todo só de chuva, mas pela graça de Deus conseguimos chegar até aqui. Ebenezer, né? Até aqui nos tem ajudado o Senhor. Amém? São Mateus capítulo 4, verso 4, diz: Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Pai, queremos ter nossos ouvidos sensíveis à Tua palavra. Tu disseste que as Tuas ovelhas ouvem a Tua voz e elas te seguem, e Tu as chama pelo nome. Pai, somos agradecidos a Ti por isso. Fala a cada coração destes irmãos que aqui estão e daqueles, Senhor, que infelizmente não conseguiram chegar por algum motivo. Mas nada acontece por casualidade. Tudo tem um motivo. Então, meu Deus, nós só temos que agradecer pelos que chegaram e pelos que não vieram. E agradecer por aqueles que, porventura, Senhor, estarão assistindo esta pequena transmissão. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar. Meus amados irmãos, eu quero falar hoje a respeito de toda a palavra. Amém? Tem que ser toda a palavra. Não pode ser somente 99,9% da palavra. Tem que ser 100%. Eu ia trazer a mensagem, na verdade, o livro de uma exposição das 7 eras. Não o trouxe. Eu estou com as mensagens aqui que são traduzidas por Goiânia, pela palavra original, mas eu ia trazer a exposição das 7 eras. Por que eu não trouxe? Não trouxe porque as letras lá no livrete, no livro, elas são muito pequenas. Eu estou sem óculos, dá para perceber, né? Estou sem óculos e não ia conseguir ler as letras muito pequenas lá do livro. Mas eu gostaria de começar com o parágrafo 126 desta mensagem A Era de Laodiceia, parágrafo 126, aonde o irmão William Marion Branham diz assim: sem o batismo do Espírito Santo, você nunca poderá ter seus olhos abertos a uma verdadeira revelação espiritual da palavra. Amém? Sem o batismo do Espírito Santo, nenhum ser humano pode ter seus olhos abertos a uma verdadeira revelação da palavra. É impossível. Primeiro que não é para quem quer e nem para quem corre, mas é para aqueles que Deus usa de misericórdia. Amém? E nós temos que ter isso dentro da nossa mente, dentro do nosso coração, para saber que nenhuma revelação pode vir a nós se nós não tivermos o Espírito Santo dentro de nós para dizer amém. Amém? Ele continua neste mesmo parágrafo. Ele diz: um homem sem o Espírito Santo é cego para Deus e sua verdade. Um homem
sem o Espírito Santo é um homem cego para Deus e para a sua verdade. E eu gostaria de tomar aqui com os irmãos, eu quero ser bem didático nisso aqui dentro das mensagens do irmão Branham. Eu quero o parágrafo 49 da mensagem à era de Esmirna. Amém? A era amarga, a era de Esmirna. Parágrafo 49, o nosso profeta diz: quando a igreja se desvia da palavra, ela crê em qualquer coisa. Enquanto a igreja está na palavra, ela não crê, em qualquer coisa. Mas após ela desviar-se da palavra, ela crê em qualquer coisa. Isso é uma constatação real. Nós vemos isto. Irmão, em toda essa podrura chamada carnaval aqui no Brasil, você saber que não é pastor, um homem desse é um endemoniado, um demônio, tá? E não é um pastor, ele é um demônio, que foi lá para abençoar aquilo que Deus já amaldiçoou. Só para você ter uma ideia, é a festa da carne. Aí vai lá um sem noção, desses muitos que nós temos hoje, e vai lá e faz uma oração para Deus abençoar aquilo que Deus já amaldiçoou, aquilo que é uma maldição. Se Deus abençoar uma coisa dessa, seria necessário Deus tomar Sodoma e Gomorra e trazê-los de volta, porque a perversão não era tanta como é agora. E já era pervertido. Se você vê o tanto de coisas que aconteceram, se você pegar cortes de vídeos na internet, você vai ver a promiscuidade que está se tornando cada vez pior. Amém? Não é que ficou pior da noite para o dia, não. Sempre foi assim, agora só está mais declarado. Agora as pessoas perderam a vergonha ou a noção. Porque eu não posso dizer que eles perderam o caráter. Porque eles não têm. Eles têm tanto caráter quanto cobra tem quadril. Foi o que o irmão Branham disse. Mas veja, o irmão Branham diz: quando a igreja se desvia da palavra, ela crê em qualquer coisa. É como quando Eva, quando Caim nasceu, ela disse: alcancei do Senhor um varão. Ou seja, Deus me deu um filho, um macho, para seguir a minha linhagem. Aí o irmão Branham vem e diz: ora, vocês compreendem o que ela queria realmente dizer com isso? Ela pensava que ela tinha um homem do Senhor. Amém? Ela pensava que tinha um homem do Senhor. Vejam, uma vez que ela tinha sido enganada, aceitando a palavra de Satanás ao invés da palavra de Deus, ela pensava então que o que quer que ela dissesse era certo. Amém? O que quer que ela dissesse, ela pensava que estava correto. Eles pensavam aquilo. E é isso que se pensa até hoje. A denominação, a igreja, o sistema, e até mesmo entre nós, no nosso meio, pensamos que tudo que nós dissemos é o correto. Quando, na verdade, só tem uma coisa correta hoje, que é a mensagem do profeta. Ah, mas a gente lê a mensagem do profeta, não é ler, é ter uma experiência experimentada com o Espírito Santo através dessa mensagem. Se não tivermos uma experiência experimentada com o Espírito Santo nesta mensagem, não adianta nada, nós não chegaremos a lugar nenhum. Amém? Vamos continuar aqui. Ele continua: se ela dissesse que tinha um varão de Deus, então ela tinha um varão de Deus. Veja só como chega a ser a petulância. Como chega a ser a petulância das pessoas.
Eva chegou a pensar assim, e hoje os seres humanos pensam da mesma forma. Eles pensam igual. Eles estão pensando que verdadeiramente tem tudo o que se tem necessidade, quando na verdade essa era que nós vivemos é uma era cega, miserável, pobre e nua, que não tem o batismo do Espírito Santo. Se eles tivessem o batismo do Espírito Santo, então o que eles teriam? Teriam vida verdadeira, teriam caráter verdadeiro, e o caráter verdadeiro é o caráter da palavra. Porque Deus não aceita meia palavra, Deus não aceita 99,9% da palavra, tem que ser 100% da palavra. Por isso nós temos aqui São Mateus capítulo 4, verso 4, que Jesus disse: toda a palavra que procede, o que sai da boca de Deus, é o alimento da igreja. Se não for 100%, então não é o alimento. Amém? Veja só. Ele continua. Mas Deus tinha estabelecido leis em seu universo. Amém? Deus tinha estabelecido leis em seu universo. Então, uma boa semente pode somente produzir um bom fruto, e a má semente pode produzir somente um mau fruto. Agora, cada semente, posto que diferentes utilizariam a mesma terra, o mesmo alimento, a mesma umidade, a luz do sol, mas produziriam cada uma segundo a sua espécie. A semente do abacate não produz laranja. A semente do abacate não produz manga. A semente da mangueira não produz uxi. Não produz a semente do feijão, não produz qualquer outro tipo de legume, hortaliça, ou seja o que for. A semente do cupuaçu, para nós que somos paraenses, a semente do cupuaçu, do bacuri, não produz castanha do Pará. A castanha não é do Brasil, não. A castanha é do Pará. Amém? Entrar nessa briga, né? Mas não produz. Produz somente cupuaçu, bacuri. Então, nós temos que entender essas coisas. Porque é bíblico. Jesus, ou melhor, Deus, lá no princípio já disse que cada semente produziria segundo a sua espécie. Veja só, você acha que Adão, irmão Roberto, ele produziria um filho assassino, sendo que Adão foi feito à imagem de Deus? Então nós temos que captar esse tipo de coisa. Amém? Sem captar esse tipo de coisa, não tem como nós entendermos a Bíblia como ela é. Então temos que ter ciência de toda a palavra, tem que ser toda a palavra. E para o dia que nós estamos vivendo, irmão, não adianta você pegar os 4 evangelhos, não adianta você pegar as epístolas de Paulo, as epístolas todas da Bíblia, pregar, citar, gritar, falar, explanar, se não tiver a revelação dos 7 trovões contida nos 7 selos, nada disso funciona hoje. Veja só, não estou dizendo que a Bíblia não funciona. Eu estou dizendo que sem a revelação do dia. Amém? Porque se você pegar lá no Antigo Testamento, na transição do Antigo para o Novo, nós tínhamos tantos livros lá no Antigo Testamento. Algum deles funcionaria sem Jesus Cristo? Não. Nós temos que observar isso. Que após Jesus Cristo vir, ele abrogou a lei. Ou seja, ele cumpriu a lei. E nós vemos o cumprimento da lei quando a palavra vem ao profeta, às margens do Jordão. João Batista lá batizando as pessoas. E Jesus vai a ele e ele diz: eu aqui preciso ser batizado por ti, tu vens a mim? Ele diz: calma aí, porque por enquanto
é necessário que entre nós se cumpra toda a justiça. Amém? Mas veja, continuando aqui, uma boa semente pode somente produzir um bom fruto, e a má semente, ela pode somente produzir um mau fruto. Agora, cada semente, posto que diferentes, utilizariam a mesma terra, o mesmo alimento, umidade, luz do sol, mas produziriam cada uma segundo a sua espécie. Observe a história da linhagem de Caim e note a história da linhagem de Sete. Somente uma diferença entre elas. Qual era a diferença? A semente original, a palavra, nada mais. Só isso. Nada mais poderia vir para que Deus pudesse tomar aquilo, a não ser a palavra original. E é o que nós não compreendemos hoje. Na mensagem à Era de Éfeso, mensagem à Era de Éfeso, parágrafo 70. Mensagem à Era de Éfeso, parágrafo 70. O irmão Brana diz assim: vocês querem que eu pegue o versículo que o irmão Brana citou acima? Diz: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ou seja, entre parênteses, sua palavra. Aí ele vem e diz, parágrafo 70, um pequeno desvio da palavra é um passo fora de Cristo. Eva não fez muita coisa. Eva não descreu em Gênesis todo, num capítulo todo. Eva descreveu em uma palavra. Foi isso que aconteceu lá atrás. As pessoas dizem, o pecado foi maçã. Eu acho que tem que levar toneladas e toneladas e toneladas de maçã para os sambódromos e dar para as pessoas para ver se eles veem que estão nus. É ou não é? Se comendo uma maçã, como dizem, eles viram que estavam nus, então deveria dar-se maçã para as pessoas hoje. Mas lá não foi maçã o pecado. E ao contrário do que muitos dizem, também não foi de desobediência. Teve um pecado específico, e isso fica denotado quando os dois filhos vêm fazer o sacrifício. Um que cria que era maçã, o que ele trouxe? Frutos da terra, hortaliças, verduras, legumes, frutas. O outro trouxe o quê? O que tinha revelado, o que tinha os seus olhos abertos pelo colírio de Deus naquele dia. Ele trouxe um cordeiro. Amém? Esse cordeiro, ele pegou uma pedra aguda, cortou o pescoço dele, sacrificou aquele cordeiro e entregou-o a Deus. Porque a lei diz que é olho por olho e dente por dente, a lei de Talião. Então o sacrifício dele foi aceito por Deus e o sacrifício de Caim foi rejeitado. E ao ser rejeitado, ele se revoltou. Não é isso que acontece hoje? Mas um pequeno desvio da palavra é um passo fora de Cristo. Não precisa desviar muito, não. Um pequeno desvio. Irmão Brana chega a dizer que a palavra não tem atalhos. Não tem atalhos para chegar no céu. As pessoas não conseguem chegar no céu fazendo atalho. Não conseguem fazer desvios. Existe um caminho e para ele os
caminhantes. E esse caminho chama-se caminho de santidade. Amém? Continuando. Disse aqui, as pessoas dizem que amam a Deus, vão à igreja, até gritam e se regozijam, cantam e têm um grande tempo emocional. Porém, quando tudo tem cessado, observe e veja se eles estão nessa palavra, caminhando nela, vivendo nela. Se passam por todas as demais experiências e depois não andam na palavra, eles podem dizer que amam a Deus, mas suas vidas contam outra história. Duvido se João não tenha visto muito disso antes dele ter morrido. Pessoas dizendo que amavam a Deus, porém não obedecendo a sua palavra. Jesus disse, se vocês me chamam Senhor, Senhor, então fazei o que eu vos mando. Vocês me chamam de Senhor, guardem minha palavra. E a palavra de hoje é revelação, é selos revelados, é mensagem profética, é Deus entronizado no ser humano, tratando com o ser humano. Amém? Ele continua. Pessoas dizendo que amam a Deus, mas não obedecendo a sua palavra. Ó igreja de Éfeso, ó igreja de Laodiceia, ó igreja deste dia presente. Algo está sucedendo com vocês. Alguém está tratando de acrescentar aqui ou tirar daquela palavra. E não é isso que está acontecendo hoje. Eu creio que Deus veio, eu creio que Deus enviou um profeta, mas não creio que ele revelou os 7 selos. Estão tirando alguma coisa. Qual seria o propósito de nós crermos em um profeta que está baseado em Apocalipse capítulo 10, verso 7, que diz que nos dias da voz do 7º anjo, todo o mistério de Deus, todo o segredo de Deus seria revelado, se ele revela 6 selos, não revela o 7º. Então nós não deveríamos crer que ele foi o 7º. Porque a missão do 7º seria revelar os trovões. Amém? Ele continua, veja. Alguém está tratando de acrescentar ou tirar da palavra. Porém, estão fazendo isso tão astutamente que vocês não podem notar. Não tem feito, todavia, algo tão grande que se possa notar abertamente. O estão fazendo encobertamente. E o estão fazendo por meio do arrazoamento e entendimento humano que se apoderará de vocês se vocês não rejeitarem. Amém? A irmã Brana vem e diz assim: voltem ao Pentecostes antes que seja tarde demais. A irmã Brana não disse, olha, voltem ao pulo e grito antes que seja tarde demais. Ele disse, volte ao Pentecostes. Voltar ao Pentecostes é voltar à palavra como ela foi ensinada lá. Amém? A palavra foi ensinada lá, da maneira correta. Deus estava lá tratando com a sua igreja da maneira correta. Deixa eu ver se eu consigo levar um pouquinho mais aqui. Mensagem à era de Esmirna, novamente. Amém? Parágrafo 143. Eu vou me adiantar um pouco, tá, irmãos? Parágrafo 143. Preste bem atenção. Em cada era temos exatamente o mesmo modelo. Amém? Em cada era temos exatamente o mesmo modelo. Em cada era temos o mesmo modelo.
É por isso que a luz vem através de algum mensageiro dado por Deus em uma certa região, e depois deste mensageiro se espalha a luz através do ministério de outros que são fielmente ensinados. Mas, naturalmente, todos estes que saem nem sempre aprendem quão necessário é falar somente o que o mensageiro tem falado. Amém? Ser ensinado fielmente, eles foram, mas eles não levam essa fidelidade aos seus ministérios. Mombrana continua, mas naturalmente todos estes que saem nem sempre aprendem quão necessário é falar somente o que o mensageiro tem falado. Lembre-se, Paulo advertiu o povo que dissesse a dizer somente o que ele dissera, em 1 Coríntios capítulo 14, verso 37, aspas, se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Porventura saiu dentre vós a palavra de Deus, ou veio ela somente para vós? Fecha aspas. Amém? Eles, preste bem atenção, eles acrescentam aqui, tiram acolá, e logo a mensagem não é mais pura. Amém? E logo a mensagem não é mais pura. Irmão, se você for hoje às composturas de vestes, você vai ver adornos, homens e jovens sendo ensinados a usar bermudas dentro das igrejas que se intitulam da mensagem. Ah, mas não tem bermuda. Mombrana nunca pregou contra a bermuda. E short é o quê? Short é o quê, irmão? É curto. Bermuda vai até o pé? É esse o detalhe. Em algumas traduções muito raras da mensagem em português, nós temos lá a palavra bermuda. Amém? Mas ele continua. Ou veio somente para vós, tá? Eles acrescentam aqui, tiram acolá e logo a mensagem não é mais pura. E o reavivamento declina e morre. Como devemos ser cuidadosos em ouvir uma voz, porque o Espírito tem uma voz, que é a voz de Deus. Paulo admoestou-os a dizerem o que ele dissera, assim como Pedro fez. Amém? Ele advertiu ao próprio Paulo. Ele disse que ele não podia mudar uma palavra do que ele tinha sido dado por revelação. Quão importante é ouvir a voz de Deus através de seus mensageiros e depois dizer o que tem sido dado a dizer às igrejas. É importante isso. Não à toa, nós lemos lá na mensagem das eras, o irmão Brana dizendo, fiquem com o que diz as fitas. Fiquem com o ensinamento das fitas. No 7º selo, ele disse, nunca diga obrigado a ninguém. Amém? Mas veja, na mensagem à era de Laodiceia, parágrafo 148. Agora,
não haverá nenhuma só pessoa sentada no trono do Senhor Jesus Cristo que não haja vivido a palavra. Amém? Não haverá uma só pessoa assentada no trono do Senhor Jesus Cristo que não tenha vivido a palavra. Suas orações, quando isso foi pregado há anos atrás, as pessoas pararam de orar. Seus jejuns, as pessoas pararam de jejuar. Seus arrependimentos, as pessoas pararam de se arrepender. E não é isso que William Branham ensinou. Não foi isso. Ele nos ensinou que essas coisas, sem viver a palavra, não adiantam. Não significam nada. Nós podemos fazer tudo isso toda hora. Mas se nós não lutarmos por viver a palavra, isso nada vai adiantar para nós. Não nos dará direito a sentar no trono do vencedor. Amém? Veja, ele diz, suas orações, seus jejuns, seus arrependimentos, parêntese, não importa o que você apresente a Deus, fecha parêntese. Nenhuma dessas coisas dará a você o privilégio de se assentar naquele trono. Isso será concedido somente à noiva palavra. Amém? Nós podemos distinguir isso aqui. A noiva palavra Branham e a noiva palavra igreja. Corpo. Amém? De membros que fazem parte do corpo de Cristo. Mas veja, ele continua aqui. Como o trono do rei é compartilhado com a rainha, por estar ela unida a ele, assim também aqueles que são a palavra, como ele é a palavra, compartilharão daquele trono. Amém. Você concorda? Nós temos que concordar com isso. Aí você vem, irmão, para uma coisa muito interessante, que está na mensagem a era de Sardes. A era inteiramente, aliás, os que restaram. Amém? A tradução que nós temos, ela diz lá, os que restareis. Tá? Mas é os que restaram. Você toma isso aqui, e no parágrafo 86, o irmão Branham, ele toma isso aqui de uma tal forma, irmão, que nós temos que observar isso aqui de uma maneira bem carinhosa. Porque nós lemos Mateus capítulo 4, versículo 4. E o que diz? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Amém? Mas tomando o parágrafo inteiro, eu poderia tomar somente uma parte desse parágrafo, mas eu vou pegar todo o parágrafo e dar ênfase da metade do parágrafo para baixo. Amém? Ele diz, outra ilustração que podemos tirar da história de Israel, deixando o Egito para a terra de Canaã, o próprio Deus, nesta era, foi levar Israel para fora. Mesmo Israel foi levar Israel de fora para dentro com uma finalidade de que eles pudessem servi-lo. Assim, quando eles deixaram o Egito, todos eles saíram sob o sangue do Cordeiro sacrificado, todos eles passaram pelas águas do batismo do Mar Vermelho, todos eles desfrutaram dos grandes milagres, todos comeram maná, todos beberam da rocha, até onde as bênçãos externas e manifestações dizem respeito a eles. Amém?
Eles participaram de tudo, desde a saída do Egito. Mas se você for em almas que estão em prisão agora, o irmão Branda diz lá que Deus tirou, tendo tirado um povo da terra do Egito, depois ele não se agradou deles, fazendo-os perecer no deserto. E os religiosos do dia de Jesus, irmão Roberto, disseram assim: nossos pais comeram maná no deserto, Jesus, e tu que nos diz? Ele disse: olha, os vossos pais comeram verdadeiramente maná no deserto, mas todos eles estão mortos. E a tradução para a palavra morte é separação eterna de Deus. Amém? Aí ele continua. Todos passaram pelas águas, pelo batismo, pelas bênçãos externas, pelas manifestações que disseram respeito a eles. Todos eles participaram de uma maneira semelhante e igual, mas quando eles chegaram a Moabe, aqueles que se associaram na festa de Baal-Peor, todos eles morreram, suas carcaças caíram no deserto, porque houve aqueles que recusaram a palavra de Deus. Amém? Houve aqueles que recusaram a palavra de Deus e se desviaram dela. Tem pessoas que não têm chamado para pregar a terceira puxada. Isso é nítido. Por isso, quando isso começou, há 20 anos atrás, 26 anos atrás, aproximadamente, teve pessoas que diziam assim: eu não consigo pregar a terceira puxada. Irmão, tem que ser Deus através do pregador. Se não for Deus através do pregador nenhum consegue pregar a palavra, seja ela qual for. Mas eles diziam: não, mas eu não consigo, isso é grande demais. Veja, ele continua aqui, ele diz: eles todos morreram, suas carcaças caíram no deserto, porque houve aqueles que recusaram a palavra de Deus e se desviaram dela. Ora, é disto que fala Hebreus capítulo 6, do versículo 1 até o 9. O que veio a ser produzido na era de Pérgamo, agora daqui em diante, é a parte mais interessante para nós encerrarmos isto aqui. Amém? Você não pode prosseguir somente com uma parte da palavra. Tem gente que quer prosseguir só com 4 cavalos. Tem pregador que quer prosseguir só com batismo em nome de Jesus. Tem pregador que quer prosseguir sem novo nome. Tem pregador que quer prosseguir com o tempo que acabou e dizer: não, o tempo não acabou. Se eu fosse cético, eu também não creria. Porque naturalmente nós estamos vendo o tempo passar a todo momento. Você olha no seu relógio, cada segundo está pulando. Mas não é desse tempo que se fala na Bíblia. Não é do tempo cronológico que a Bíblia nos fala. Então nós não podemos viver só de uma parte da palavra, tem que ser toda a palavra. Ou não adianta nada. Ou nós cremos em toda a palavra, ou nós não estamos na palavra. Você não pode prosseguir somente com uma parte da palavra. Você tem que tomar toda a palavra. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Novo nome saiu da boca de Deus? Um profeta, sendo verdadeiro, é Deus num corpo humano. Sendo ele a boca de Deus, um profeta não comete enganos. Deus pensou, o profeta falou, e eu creio. Amém? Veja. Aí a pessoa canta, né? Tudo que o profeta disse, eu digo amém.
Quando chega na transição do 6º para o 7º selo, não, mas esse povo é fanático, isso é um ismo. Não, se ele disse que no dia da voz do 7º todo o mistério de Deus seria revelado, então um profeta, para ser verdadeiro, teria que trazer a revelação dos 7 trovões contidos nos 7 selos. Sem isso, nós estamos crendo em algo falso. No caso, nós não, né? Porque nós cremos que Deus revelou os selos. Nós cremos que Deus revelou os trovões. Nós cremos que Deus mostrou o novo nome. Nós cremos que Deus se fez carne no entardecer. Nós cremos que o tempo acabou. Nós cremos que o inferno está representado sobre a terra hoje. O irmão Branda diz: a misericórdia tem sido riscada da terra e agora o próprio inferno está aqui. Você precisa ir lá na Sapucaí para olhar o inferno representado na terra? Você precisa ir aqui na aldeia Cabana, em Belém, para ver o inferno representado na terra só no mês de fevereiro? Não, todo momento quando você sai na rua, você vê o inferno representado na terra. Se você assiste TV, todo momento você vai estar vendo noticiários, você assiste internet, vídeos, você está vendo o inferno representado na terra. E para isso Deus nos enviou um profeta para mostrar essas coisas para nós. Amém? Então tem que ser toda a palavra, não pode ser uma parte da palavra somente. Se for só uma parte da palavra, então nós não temos nada. Temos que ter toda a palavra. Se não for toda, não adianta. Amém? Veja. Ele continua aqui, tá? Você tem que tomar toda a palavra. Há pessoas, do verbo haver, há pessoas que se parecem envolvidas nas coisas de Deus quase 100%. 99,9%. Isso não é 100%. Amém? Veja. Ele diz: há pessoas que parecem envolvidas nas coisas de Deus quase 100%. Elas são como Judas. Ninguém senão Jesus conhecia exatamente que espécie de pessoa era Judas. Assim chegou o dia quando Judas fez exatamente o que Israel fez em Baal-Peor. Ele decidiu se desviar e se associar com as forças da falsa vinha e entrar na organização financeira e política da religião antipalavra, anticristo. E ele fez isso porque ele era nécio. Amém? Ele fez isso, ele se filiou a um sistema porque ele era nécio. E os outros 11 não eram. Eles não podiam ser porque eles eram os eleitos. Amém? Eles eram eleitos. Assim, quando Judas saiu e traiu o Senhor, o seu nome foi removido do livro da vida. Veja que o irmão Brana coloca aqui livro da vida. Ele não coloca livro da vida do Cordeiro, porque do livro da vida do Cordeiro, nenhum nome pode ser retirado. Amém? Porque são os escolhidos, são os eleitos, são os crentes originais. Amém? Curva a sua cabeça. Bom Pai Celestial, nosso eterno e soberano Deus, te agradecemos, Senhor, por mais as oportunidades que tu nos trouxeste até aqui. Precisamos viver toda a palavra. Sabemos que é difícil, mas se o Senhor estiver em nós, nós lutaremos por viver essa palavra. Muito obrigado, Senhor. No nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos, desde agora e para todo o sempre. Amém e amém, Senhor. Deus os abençoe. Até quinta-feira, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória.